Agora nós vamos falar de um assunto muito sério, gente, que tem muita gente adulta que tem esse transtorno, não tem noção que tem, sofre. Olha só, você já ouviu falar no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Conhece alguém que recebeu esse diagnóstico? Muitas famílias, gente, enfrentam esse desafio com as suas crianças. Sabe por quê? Mas olha, quando os pais que sofrem desse transtorno, como conciliar todos os desafios da criação dos seus filhos e as responsabilidades da vida adulta, né? Com esse obstáculo, com esse transtorno. Hoje aqui no Bens da Manhã a gente vai receber a neuropsicopedagoga Denise Marcelino para a gente conversar sobre esse tema, para a gente tirar todas as dúvidas e você perceber aí se você tem ou está passando por essa situação. Bom dia, Denise. Bom dia, Tudo Dani. bem? Graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Denise, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O que é isso? Ele é um transtorno neurobiológico, né? Então, ele é uma área do cérebro, a área frontal do cérebro que está afetada por por uma situação de transtorno, que é um defeito cerebral, vamos dizer assim, para falar uma palavra mais fácil. Tá. Né? Então, há uma área do cérebro que sofreu uma lesão. Essa área é a área frontal. Ela sofreu uma lesão. Sofreu uma lesão. Ela não nasce assim. Nasce assim. Nasce assim também, com essa lesão. Isso. Essa lesão, ela geralmente acontece na hora que o feto está formando o cérebro. Né? Então, Por ela volta não dos pode 5 meses acontecer de depois, gestação. não? Não, déficit de atenção e hiperatividade não acontece depois. Ele não é um fenômeno cultural, espiritual ou traumático, não. Ele é de nascimento, ele é de origem genética. Ah, tá. E o que é ele? Como são esses sintomas? Quais são essas reações, essas manifestações que a gente pode perceber que a pessoa tem esse transtorno? A maioria das pessoas adultas, né, elas não têm percepção disso. Mas quando elas têm uma criança pequena na família, elas percebem uma irritabilidade, uma falta de sono. Essa criança ou esse adolescente já, ele não consegue fazer suas tarefas, então isso na criança. E aí depois, quando chega na idade adulta, permanece com o transtorno, porque o transtorno não é uma doença. Ô, gente, nós estamos aqui falando sobre esse transtorno porque é muito comum a gente ouvir sobre os transtornos na fase na infância e na adolescência, mas acontece muito na fase adulta. Então, nós estamos falando para você, adulto, o que esse transtorno está te causando, né? Se você ainda não teve esse diagnóstico, porque tem muita gente que tem esses sintomas, fica se debatendo com os sintomas, sofrendo, a família sofre, as crianças sofrem, todos, mas a pessoa não percebe, né? Mas na vida adulta, me dá exemplos assim que essa pessoa, ela está vivendo esse transtorno. Uma situação muito comum, a pessoa tem uma insatisfação pessoal. Então, ela está sempre buscando um desafio novo. Então, ela não para em nenhum trabalho, ela tem problema de relacionamento. Então, ela se apaixona hoje, desapaixona amanhã. Às vezes, passa por vários casamentos. A Organização Mundial da Saúde tem uma pesquisa que diz que a maioria dos divórcios é causado por uma situação de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente. Que interessante. Então, a gente vai chamar que seria uma inquietude grave? Sim. Que a pessoa vai considerar que é uma inquietude. Mas é que eu sou inquieta. Principalmente as mulheres, né? As mulheres que vivem de fases, né? Nessas fases, no seu ciclo, ela vai achar que talvez ela vai condicionar essa responsabilidade para outras situações. E, na verdade, é um déficit que ela tem. É um transtorno. O transtorno que a mulher tem, por exemplo, é mais, assim, difícil de diagnosticar. Por quê? Porque ela mascara esse problema com, geralmente, ela tem déficit de atenção. Não é hiperatividade. A hiperatividade é quando você tem muitos movimentos emocionais. O déficit de atenção é aquela pessoa mais quieta, mais reservada. Então, as meninas são seres invisíveis dentro do transtorno. Elas passam, às vezes, pela idade escolar, pela adolescência, sendo a pessoa tímida, que não tem nenhuma reação. Mas, na realidade, ela tem o transtorno também. E aí, quando chega na idade adulta, se ela não teve um laudo em criança, principalmente na nossa geração, que era muito difícil essa questão do psicólogo, dos laudos neurológicos, né? Ninguém queria ir ao neurologista, né? Era um estigma. Então, no caso dessas mulheres, hoje, elas têm filhos. Elas perdem a hora de levar a criança na escola. Elas não se organizam com a tarefa. Geralmente, as crianças hoje têm muitas atividades, elas não conseguem se colocar e aí elas têm outra situação. Por quê? Eu sou uma mãe ruim,
né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Isso é comum. Mas a mãe com déficit de atenção, ela começa a achar que tudo é culpa dela. E aí vem as cobranças, vem a cobrança do marido, vem a cobrança da escola, vem a cobrança social. E ela não consegue dizer não para as coisas. Então, ela começa a pegar muitas responsabilidades, além daquelas que ela poderia dar conta. Aí ela sofre. É um sofrimento grande. E quais os outros sintomas que vêm com essa condição? Geralmente, uma doença como a depressão, por exemplo, que é uma comorbidade que vem acompanhada do TDAH em adultos. Olha que interessante, né? Aí as pessoas, quando elas são diagnosticadas com depressão, elas acham que é só depressão. E, na verdade, isso só está mostrando que existe uma raiz aí de um outro problema, né? Vou dar um exemplo também. Você deu um bom exemplo falando dessa mãe. Aí as crianças estão na fase delas. Gritam, brincam, brigam, fazem bagunça, ou dorme, o adolescente que dorme demais. Isso incomoda também essa pessoa, né? Aumenta a irritabilidade. E, geralmente, a criança tem também um transtorno. Pode acontecer, não é característico. Não, tem que acontecer. A minha mãe tem TDAH, o meu pai tem déficit de atenção e hiperatividade e eu vou ter também. Não é nessa situação. Necessariamente, mas pode acontecer. E aí eles vão buscar o diagnóstico para o filho e acaba saindo de lá diagnosticado também. Sai o pai diagnosticado a mãe, também. né? Porque o pai e a mãe acham que sempre o problema vão ser os filhos, né? Me diga uma coisa, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir de um estudo clínico, não tem exames ainda laboratoriais para dizer. Faz um exame de sangue que você vai ter, né, o déficit de atenção e hiperatividade diagnosticado. Então, o neurologista e o psicólogo e uma equipe multidisciplinar fazem uma avaliação, né, fazem perguntas, fazem uma anamnese, que a gente chama. Então, faz todo o estudo da vida daquela pessoa, faz um histórico, realmente. E depois disso, eles vão colocando aí dentro de um quadro, porque o quadro de hiperatividade, né, ele tem as escalas. E aí diz qual que é a condição da pessoa dentro do transtorno. E olha, gente, que interessante como mas é um processo lento, é um processo que precisa dessa observação, dessa análise, né? Desse acompanhamento, né, Denise? Exatamente. Ô, Denise, e aí a pessoa, vamos supor que existe essa observação desses sintomas, dessa manifestação na vida adulta, mas ela não aceita. É tão difícil, né? Muito mais. Muito difícil. Às vezes o marido está percebendo que a esposa está assim, ou os pais percebem que o filho já adulto tem essa condição, o pessoal no trabalho, né? O próprio pai, né? O próprio pai. Que muda muito de trabalho, que incomoda muito, porque ele não chega no horário. Isso não é só as mulheres, né? É um sintoma em homens e mulheres. Então, o déficit de atenção e hiperatividade, ele pega uma condição social, né, de homens e mulheres e também na condição profissional. Você imagina uma pessoa que trabalha com escala de trabalho, né? Então, vamos pegar esse exemplo. Então, hoje ela trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, amanhã ela trabalha das 7 da noite às 7 da manhã. Ela pode perder a hora, porque ela se confunde com os horários. Então, há uma condição social prejudicada, né, uma condição profissional, social e familiar prejudicada por conta do transtorno. Denise, como as pessoas na família, os colegas de trabalho podem orientar essa pessoa que ela não faz ideia que ela tem esse transtorno? Como se aproximar e falar para ela? Há de se fazer uma sensibilização, né? Não é culpa da pessoa ter o transtorno. Sim. Então, às vezes, a pessoa é estigmatizada. Lá vem o atrasado. Lá vem a pessoa que não sabe do horário. É Nossa, irresponsável. lá, se atrasou de novo, é responsável. Na realidade, não é culpa da pessoa. Ela precisa de ajuda. Então, há uma sensibilização. Sentar, conversar, ter um gerente do trabalho ou ter uma pessoa da família de confiança, até mesmo um padre, né? Sim. Que possa ajudar essa pessoa a pensar, refletir sobre os sintomas e, portanto, procurar ajuda. E qual ajuda deve procurar? Primeiro, um psicólogo, né? O psicólogo faz uma análise inicial, clínica. Com certeza, se a pessoa tem mesmo em vida adulta esses sintomas, ela vai dizer, olha, quando eu estava na escola era assim. Quando eu fui adolescente, eu fui assim, né? Então, tem certas situações, assim, que vão se agravando se a pessoa não buscar essa terapia inicial. Sim, verdade. E também, eu gosto, sabe, Denise, de falar, porque às vezes as pessoas, quando na família, olhando um cenário da família, uma pessoa tem um transtorno, parece que as outras pessoas não tem, né? Então, é só aquele lá que tem problema. E, normalmente, gente, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, seja uma saúde, no caso, emocional, como essa,
todo mundo vive esse problema, né? É importante que todos se cuidem também? Sim, Para poder saber lidar, principalmente, necessário, né, a terapia para a família toda. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, se é o homem, a mulher precisa fazer, Sim. as crianças precisam fazer, porque tem que ter um entendimento, né? Precisa ter a inclusão que a gente diz, né? Tão famosa a inclusão, a gente tem que incluir também a pessoa adulta. Ô, Denise, aí a gente voltando ao exemplo da família, né? A mãe, a mulher ou o pai que tem esse problema, normalmente ele acha que os outros que não estão se adequando a ele, né? É difícil se olhar. Sim. Então aí ele coloca todo mundo no psicólogo, menos ele, que precisa, né? E a terapia, ela é familiar. Né? Mesmo quando o quadro de déficit de atenção e hiperatividade é na criança, a família precisa de terapia para entender e também montar uma rotina para aquela pessoa. Né? A pessoa tem que ter uma rotina muito certa, muito organizada, para ela poder sair da situação de crise do transtorno. Né? Agora, eu vou levar no neurologista, vou levar no psicólogo, eles vão receitar um remédio, meu filho, meu marido, psiquiatra, né? O psiquiatra, meu marido vai ter que tomar o medicamento a vida toda. Vai. Se for necessário, sim. Porque existem níveis também. Existem, né? Há quadros mais leves, que a gente quase não percebe, passa pela vida sem essa percepção. Uns quadros mais moderados, que a pessoa é aquela criança arteira, depois foi o adolescente problemático e agora é o adulto que se atrasa. Que se atrasa, que não faz nada, que não procura emprego, que não tem, né? Que parece que fica só esperando acontecer. Mas não é. A gente acha que é o molão, né? É o molão lá de casa, né? Ele sempre precisou do outro, ele vive ainda nessa situação. Todo mundo procurou e ele não foi. Não é que ele não foi porque ele não quis. O transtorno, ele causa uma falta de comunicação entre o cérebro dentro do comportamento e o comportamento daquela pessoa dentro das regras sociais é prejudicado, né? Olha que incrível. Ele não consegue vivenciar as mesmas regras que a gente. Que as pessoas sem o transtorno conseguem, Exatamente. Né? Não dá para você cobrar da pessoa que não está fazendo terapia, que não está usando medicamento, uma condição que ela não pode fazer. Exatamente. Ô, Denise, tem uma coisa fantástica, né? Que eu acho que quando se dá conta dessa verdade, a verdade, gente, ela dá uma balançada, né? Mas ela organiza, Sim. né? Então, então é isso, o diagnóstico é isso, quer dizer que eu estou passando por toda essa situação por causa disso. Por isso que é importante procurar ajuda, procurar uma boa orientação, um bom tratamento, né? Que a pessoa pode conviver melhor com o que ela tem, né? Pode. A maioria das pessoas que conseguem se enxergar dentro do transtorno, que é isso, né? Você tem que se enxergar dentro do transtorno. Sair da fase da negação. Exatamente. Né? Negar que você tem um problema. Poxa, eu tô vendo, tô sentindo, tô sofrendo por esse problema e ainda não consegui me enxergar dentro do problema. Quando você se enxerga, como você disse, é a verdade, né? Sim, eu tenho transtorno, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer terapia, eu preciso tomar meu medicamento no horário, eu vou melhorar porque eu estou prejudicando tanto a mim quanto a minha família e quanto, às vezes, até socialmente, né? Exatamente. A pessoa não consegue, como você deu um ótimo exemplo, às vezes a pessoa não consegue até mesmo nem passar numa entrevista de emprego. Não. Né? E tem casos mais graves ali, né? Que tipo a pessoa pode procurar alcoolismo, por exemplo, a bebida para fugir, né? Uma fuga. Ou uma outra tipo de atividade que ela fica excessiva, né? Exatamente. Tudo que é muito excessivo, tudo que dá... como que eu vou dizer, uma adrenalina, é a busca da pessoa que tem a hiperatividade. Ela está sempre atrás de um desafio. É aquela pessoa que não se estabiliza, né? Ela não consegue se estabilizar. Então, ela vai numa festa, se demorar muito, ela fica inquieta. Se ela vai na fila do banco e começa a demorar, tudo tem fila hoje, começa a demorar, ela fica extremamente estressada, né? Então, ela tem que se ver causando problema para os outros e para si mesma. Com medicação e com terapia, essa pessoa consegue melhorar essa relação na família, na comunidade, na sociedade, assim ela consegue? Sim, na maioria dos casos, a gente consegue ter uma vida
adulto. É normal, né? Para a pessoa que faz mesmo a longo prazo essa proposta. Não é assim, eu vou no terapeuta hoje, daqui 6 sessões eu vou ter alta e eu vou no médico, vou tomar 7 dias de antibiótico e vai vou passar. melhorar. Não é então assim. vamos até usar esse exemplo, né, Denise? A pessoa já tem esse transtorno, é claro que vai ser um desafio para ela se manter em tratamento. Na rotina. Né? Porque a rotina do tratamento faz parte do processo e a pessoa ela vai ter essa dificuldade. Eu não vou porque o psicólogo não é boa. Ah, eu não vou porque eu não gostei do médico. Ah, esse remédio está me dando isso aqui. Paciência, paciência. Você aí, um adulto que percebe que tem algum tipo desse movimento, como a gente falou aqui, alguma manifestação. Procura um profissional para você se cuidar e para você poder viver bem, né, Denise? Isso, exatamente, né? Existem algumas dicas que a gente pode dar, então né? Quanto à condição dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa que se atrasa, usar um relógio de pulso que tem um alarme, por exemplo. A pessoa que tem vários compromissos, né? Uma mãe que tem vários compromissos com seus filhos. E com ela mesma, E com né? ela mesma, né? Porque às vezes trabalha fora, então tem 3 turnos para cumprir. Fazer uma lousa em casa, coloca as datas e coloca os compromissos ali. E vai ticando. Fazer uma lista, né? Do que você tem que fazer e fazer o que é prioritário. E dizer não, ó, essa não dá para eu fazer, isso não dá para eu fazer. Então, não dá para ir no supermercado para mamãe, para sogra, para tia, para avó. Não dá, entendeu? Então, eu faço uma lista das coisas que eu preciso fazer que são prioritárias. Ô, Denise, até porque também isso daí tudo já é até fora do normal, né? Porque a pessoa vai pegando compromisso. Então, é aquela pessoa, ela... Vamos levar a vizinha ao médico? Ela fala assim... Vamos num passeio na praia e você vai ficar responsável pelas compras? Sim. Né? Então, assim, são coisas que ela não vai dar conta de fazer. E aí, no fim, ela faz tudo mais ou menos, né? Tudo errado. E o caso grave, né? Assim, um caso mais bem agravado mesmo, essa pessoa, ela não faz absolutamente nada, né? Ela fica com a vida muito confusa, né? E aí é o momento da fuga. Então, vai buscar bebida, às vezes entorpecente, alguma coisa que tire ela dessa condição. E aí ela começa a desenvolver transtorno de pânico, a questão da depressão, ansiedade. Eu já ouvi falar também que essas pessoas, existem muitas pessoas também que vão para um outro tipo de, vamos dizer, né, uma fissura para outras coisas também, tipo um esporte, não é? Sim, ficam muito fissuradas. Às vezes para outras coisas, fissuradas em outras coisas, né? E aí, por exemplo, eu tô fazendo musculação, Isso. Né? Que é bem comum. Vamos fazer um esporte, porque uma das dicas do psicólogo é que você faça um esporte. Mas no esporte, dentro da condição. Aí a pessoa fala assim, mas se eu for fazer musculação, por exemplo, eu tenho que ficar musculoso. E ele não quer a longo prazo, ele quer agora. Aí faz de tudo. Aí ele faz de tudo, ele toma anabolizante, por exemplo, né? Chega ao Porque ponto. é tudo muito instantâneo para o adulto com um déficit de atenção e hiperatividade. Interessantíssimo. Gente, esclarecedora essa conversa para você dar um passo aí, ó, se você colocar a mão na consciência e já começar a procurar ajuda. Pais que têm filhos adultos estão percebendo isso também. Procure ajuda a começar por vocês. Denise, adorei o bate-papo. Obrigada. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço para você, Fico à disposição de viu? vocês. Que bom. Obrigada. Gente, nós vamos